Já vai fazer mais de 6 meses que eu postei aqui no canal, meu primeiro vídeo que falava sobre fases da Covid, sobre os testes. De lá pra cá muita coisa mudou. A gente aprendeu bastante sobre essa doença, não só se como diagnosticar ela, mas também como tratar. A gente aprendeu muito com nossos erros. Por isso, esse vídeo aqui é sobre as atualizações da Covid. O que a gente aprendeu sobre a nossa primeira fase, nossa primeira onda, que a gente possa aplicar agora nessa segunda que está chegando com tudo. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nessa pandemia é sobre o espalhamento da doença. Basicamente, do como se pega a Covid. Muitas ideias que a gente tinha lá atrás caíram por terra e outras começaram a surgir, ao ponto de que alguns países hoje estão conseguindo ter um controle muito rigoroso da doença, às vezes sem fechar completamente, basicamente sabendo quando uma pessoa pega para que pessoas que ela vai espalhar. Esse conhecimento de como se espalha a Covid é fundamental, não só para governos, mas para próprias pessoas, para elas poderem antever, se preparar e se proteger. Primeira coisa é que aquela ideia que a gente tinha sobre a transmissão por objetos basicamente caiu por terra. Sim, objetos e coisas podem passar a Covid, mas tem uma coisa muito eventual. Como eu sempre brinco, a pessoa tem que tossir na mão, colocar a mão no objeto e outra pessoa colocar a mão em tempo. Apesar daquele trabalho que ficou famoso, que dizia que o Covid dura até 3 dias no papelão, no metal, coisa que vale, na prática a gente começou a perceber que a transmissão pelos objetos não é tão importante assim. Mas então o que é importante? A respiração. Antes a gente acreditava que a Covid era que nem a gripe, passava só pelas gotículas mais grossas. A gente começou a perceber que não. Só pelo pequeno micro vapor de ar, de água, que sai pela nossa respiração quando a gente fala, já tem vírus suficiente ali para contaminar as pessoas. Uma pessoa que esteja com Covid num ambiente fechado consegue contaminar 5, 10, 15, quantas pessoas tiver naquela sala. Ainda mais se o ar for viciado, um lugar que tem ar-condicionado ou as portas fechadas. Esse é o grande vilão. Os cruzeiros que foram pesquisados e estudados ao longo da pandemia chegaram a uma taxa de contaminação absurda, beirando os 90%. Quer dizer, por mais que a gente fala sobre imunidade de rebanho e tudo mais, se você colocar as pessoas todas juntas, não existe imunidade de rebanho. Todo mundo pega Covid. E é por isso que as aglomerações, hoje em dia, são os grandes vilões. Se a gente for colocar um dos motivos pelo qual o lockdown ou o isolamento mais diminuiu a contaminação nos países da Europa e de outros lugares do mundo é porque ele impedia aglomerações. Tanto que tem países agora na segunda onda que nem estão fechando completamente, não estão fazendo lockdown. Eles estão proibindo o encontro de mais do que 8 pessoas. Mais importante do que realmente deixar as pessoas trancadas dentro de casa é para onde elas vão quando elas saem. Então não adianta nada também eu fazer um lockdown e ter supermercados lotados com ar-condicionado. Do mesmo jeito, se eu tiver pessoas que estão trabalhando numa fase que ainda não é aquele lockdown completo, mas eu colocar a grande maioria delas em home office, proibir ou colocar mais ônibus na rua para proibir que ônibus lotados ou trens lotados ocorram, ou fazer uma lógica e algum trabalho bem montado em relação ao transporte urbano. Se eu proibir cultos religiosos, lotação em restaurantes, em supermercados, proibir de verdade, fiscalizar esse tipo de coisa, isso consegue diminuir a transmissão, pelo menos quando a coisa está controlada. Mesmo esses países que estão fazendo esse sistema, quando a coisa explode, é lockdown. É importante frisar, mais uma vez, a importância e o papel dos pré-sintomáticos na transmissão da doença. Os assintomáticos, aquela pessoa que pegou Covid e nunca vai perceber que pegou Covid, vai descobrir porque fez um exame de sangue, esses transmitem, pelo que tudo indica, pouco. Esses não são o problema. O problema é aquela pessoa que está com Covid e ainda não sabe. E por que esse dado é importante? Porque eles começaram a perceber nesses países que o fundamental não é pegar alguém que está com sintomas e deixar ele de atestado em casa. É ele e todas as pessoas da família, e todas as pessoas que trabalham com ele, e todas as pessoas que ele teve contato na última semana. Perceba, esses países que conseguiram funcionar mais ou menos normal durante a pandemia é porque estavam fazendo testes em massa. Mas assim, quando eu digo em massa, é em massa. É fazendo uma semana o que o Brasil fez nessa pandemia toda. Diagnosticar os casos no começo, e quando você diagnostica um caso, você tem que ser exagerado na quantidade de pessoas que você deixa dentro de casa. Você tem que pecar por excesso nas pessoas que você vai trancar dentro de casa em quarentena por 7, 10 dias, até que você vai ver se eles vão ter sintomas ou não. Quer dizer, você está fazendo a coisa cirúrgica, focada. Pega um caso aqui, eu boto 50 pessoas de atestado em casa. Só que daí, dentro dessas 50, vai ter 2 ou 3 que também pegaram Covid. E eu deixei elas em casa, elas não transmitiram para mais ninguém. Dessa maneira, ao invés de deixar todo mundo de castigo dentro de casa, eu consigo deixar só os que estão potencialmente contaminados. Dá para fazer no Brasil? Daria, se a gente testasse. É bom que todos esses argumentos que eu passei agora são os que são mais usados para quem diz que quarentena não funciona.
Não é bem assim. Todos os trabalhos de meta-análise estão mostrando que os países que fizeram quarentena e lockdown tiveram uma diminuição importante do número de casos e principalmente do número de mortes agora na primeira onda. O que a gente está percebendo é que a quarentena não é uma coisa só. O lockdown não é uma atitude pum, ela é uma sequência, ela é um conjunto de ações. E hoje em dia a gente está conseguindo destrinchar essas ações e descobrir quais são as mais importantes. Já falei várias vezes aqui no canal, mas uma das mais polêmicas é a abertura de escolas. Já teve muito trabalho falando que a abertura de escola não aumenta a quantidade de contaminação. E a gente percebeu, sabe, na própria carne, nos Estados Unidos e na Europa, que ela aumenta sim, principalmente se os casos estiverem descontrolados. Portanto, o que pode acontecer é que a maioria desses países não vão entrar mais naquele lockdown fechado, pesado. Pelo menos a maioria deles não. Mas eles vão cirurgicamente tomar certas condutas, entendeu? Como se fosse uma coisa parcial, uma coisa muito mais lógica, muito mais pautada em ciência, do que simplesmente dizer, tem 10 leitos de UTI vago, vamos abrir os restaurantes. Vamos falar agora sobre os testes. O que mudou nesses últimos 9 meses de pandemia? Por incrível que pareça, mudou muito pouco. Basicamente, as armas que a gente tinha no começo do ano são as armas que a gente tem agora. A gente está aprendendo só a usar elas melhor. Aqui no Brasil, chegou recentemente um outro teste que ainda são poucos lugares que tem, que seria o teste imunológico. É basicamente o teste do cotonete rápido, como se fosse o teste rápido do cotonete. Em vez de você pegar o cotonete e mandar para um laboratório, colocar numa máquina, ele vai colocar aquilo num reagente e esse reagente vai ver se tem vírus ali. Ele não é tão bom, tão específico e tão sensível quanto o teste do SWAB, o RT-PCR. Mas ele tem uma qualidade, uma chance de encontrar pacientes doentes melhor que o teste rápido de sangue. Então ele é uma boa arma, tem que ser bem usada, tem que saber usar. A gente ainda está naquela básica, RT-PCR, exame de sangue, sorologia. E quando a gente fala de teste rápido, eu vou repetir, o teste rápido é uma forma de se fazer a sorologia. E o teste rápido é a pior forma de fazer a sorologia. Quando você vai no laboratório tirar sangue e fazer um teste de Covid, eles tiram seu sangue, botam numa máquina, centrifugam, separam os glóbulos brancos e vermelhos do líquido do plasma e testam esse plasma. Isso aumenta muito a chance de pegar o Covid caso você tenha realmente, ou você teve. Agora, quando você está colocando uma gotinha de sangue numa papeleta, isso, meu amigo, é quase uma loteria. Não só ele vai errar, dependendo da situação, em 60%, 70% dos casos, se você tiver assintomático, como ainda pode dar um falso positivo. Citomegalovírus e dengue pode dar uma reação cruzada e dar que você teve Covid, sendo que você nunca teve. Então você está dizendo que o teste rápido não serve para nada? Bem, praticamente para nada. Mas o teste de sorologia, o teste de sangue, para saber se tem IgG, IgM, ele tem as suas aplicações. Mas vamos dizer assim, o grosso, aquele teste que a gente vai fazer para descobrir se as pessoas estão com a doença, o teste que vai mudar nossas condutas, ainda é o RT-PCR, teste do SWAB, teste do cotonete. Esse ainda é o melhor exame, é o exame que mais pega os casos. Ele tem uma janela curta, é do 3º dia que começou seus sintomas até o 7º dia que começou seus sintomas. Por isso, se você está com sintoma nesse momento, procure o posto de saúde, procure o pronto-socorro, o PA do seu convênio. Não fique esperando dar uma semana para poder procurar atendimento médico, porque senão você perde essa janela e não consegue fazer o exame. Mas agora entendam o que eu vou dizer. Os exames são mais importantes por uma questão epidemiológica, uma questão de conduta médica, se eu vou internar o paciente numa ala de Covid ou não, do que para você, indivíduo. Para você que está me ouvindo nesse momento, que está com sintomas de Covid, o importante são os sintomas. Afinal de contas, quando é que você foi num hospital porque está com suspeita de dengue e pediram um exame de dengue? Ele existe, mas quando foi que pediram? Antes de começar o tratamento de dengue para você. E gripe? Pneumonia? Fizeram uma sorologia de pneumonia ou pediram um raio-x e um exame de sangue hemograma? Portanto, para o indivíduo, a pessoa que está com sintomas nesse momento, o importante são os sintomas. É neles que eu vou me basear. Até porque a maioria desses exames demoram para ficar prontos. Eles são importantes, têm que ser feitos. Aí também voltando lá atrás, para a questão de screening populacional, para eu saber quem está com Covid ou não, quem que eu tenho que deixar em casa ou não. Mas para você, indivíduo, não se atenha, não se preocupe, não encane com o exame. Porque se você está com sintomas leves e é Covid, o exame pode demorar 10 dias. Seus sintomas estão leves, você vai tratar os sintomas, sintomático. Se você está com sintomas graves, falta de ar, você está complicando, você não vai esperar o exame e poder ir para o hospital. Você tem que ir para o hospital, você tem que ficar internado. Por isso, repito, para você o que importa são os sintomas. A gente aprendeu, nós médicos, a duras penas. Porque muitos médicos esperavam os exames para tratar, não sabiam o que está fazendo direito. E daí vem a parte de quais sintomas são importantes. Essa parte, gente, não mudou. Se você vê o meu vídeo lá do começo do canal, falando sobre os sintomas de Covid e as fases da Covid, isso mantém praticamente o mesmo.
É importante lembrar que o sintoma mais perigoso, não quer dizer que se você tem ele você está grave, mas o mais perigoso que você tem que prestar atenção é a falta de ar, a fadiga. Começou a sentir fôlego curto, está cansado, anda para ir no banheiro, parece que você correu uma maratona, vai para o hospital. E agora vem a parte mais polêmica desse vídeo, porque talvez seja a área da Covid que mais foi testada, a área que a gente mais tem conhecimento a respeito, mas é a área que a maioria das pessoas e de alguns médicos tem mais resistência em acreditar, em ler a ciência e acreditar nela, que é o tratamento. Gente, eu vou frisar e vou colocar isso com toda a calma do mundo para essa informação entrar na cabeça de você que está vendo esse vídeo. Não existe remédio nenhum que mate o vírus da Covid ou que impeça ele de crescer no teu corpo. Se disseram para você que remédio A ou remédio B mata o vírus, ou que o remédio C faz com que o vírus não se multiplique e ao invés de uma doença grave, você vai ter uma doença leve por causa do remédio, mentiram para você. Lá no começo da pandemia, existiam várias medicações que a gente acreditava que poderiam fazer isso. Hoje a gente já sabe, a gente tem certeza que essas medicações não funcionam. E vamos dar nome aos bois. Cloroquina funciona? Não. Extensamente testada, várias meta-análises, e já está provado que ela não diminui o tempo de doença, ela não impede replicação viral, ela não torna a doença mais leve, ela não serve para nada a não ser dar arritmia naqueles pacientes que têm predisposição para isso. Ah, mas ela é usada há 70 anos e nunca ninguém parou? Tem remédio que é usado há mais de 150 anos e mata pessoas se for usado na hora errada ou na doença errada. Covid causa miocardite, inflamação do coração, em mais de 2/3 dos pacientes. Você vai dar um remédio que pode dar arritmia num paciente que está com o coração inflamado? Não. Então a cloroquina não é aquele caso de na dúvida usa. Não tem dúvida. E ela não deve ser usada. E a ivermectina? A ivermectina talvez seja até um pouco pior nesse aspecto. Só o Brasil praticamente está usando. A Índia usou por um período, mas assim, ninguém mais. Ela nem entrou no rol das possibilidades lá fora. Porque os trabalhos iniciais dela eram péssimos. Gente, eu repito, 17 vezes a dose máxima. Essa foi a dose necessária para matar um pouquinho do vírus. Nessa dose até de pirona mata a Covid. Talvez pelo peso, mata afogado. Então é o seguinte, não tem trabalhos de ivermectina como tem trabalhos relacionados à cloroquina, porque ninguém está tentando, ninguém está testando, ninguém tomou ela como possibilidade. Aqui no Brasil está saindo alguns trabalhos, alguns muito mal feitos, e outros, entendeu? Até tão bem feitos que provam o óbvio, ela também não funciona. E a azitromicina? Também não funciona. A azitromicina é antibiótico, serve para bactéria. Mas doutor, eu passei lá e me deram azitromicina. Ok, tem pessoa que não está atualizada e não leu que teve um trabalho só da azitromicina e dela com a cloroquina e com outras coisas, e ela não funciona. Ela não mata a Covid, ela não tem efeito imunomodulador. Se você tiver com uma sinusite e Covid, ela serve para alguma coisa. Se não, ela serve para te dar diarreia e talvez se desidratar, porque a Covid também dá diarreia. Mas e o Anitta, Adriano? Eu vi aquela conferência lá do Marcos Pontes, onde ele falou para todos os jornalistas que o Anitta funcionava. Aí agora eu vou citar meu amigo Léo Costa. Conferência não é trabalho científico. Ele fez realmente lá uma entrevista falando que ela teve um efeito positivo. Quando você foi ler o trabalho, quando você vai ler o trabalho, você vê que esse efeito positivo era algo assim tipo pífio. Ele diminuía a quantidade de vírus de um período para o outro, entendeu? Mas isso não se transcreveu em nenhuma melhora. Tipo, o paciente que aconteceu isso diminuiu a quantidade de vírus, mas o cara continuou tão doente quanto, internou tanto quanto, morreu tanto quanto. Portanto, o trabalho que fizeram da Anitta, ele conseguia descartar o Anitta como uma possibilidade. Eu ouvi falar de um remédio que tem lá nos Estados Unidos, que é o Remdesivir. Bem, meu querido, em primeiro lugar, não tem no Brasil. Então pra gente não vai fazer diferença nenhuma. Mas na prática é um antiviral, um antirretroviral, na verdade, se não me engano, que já foi mostrado em alguns trabalhos que ele diminui o tempo de internação. Ele sim ajuda o seu corpo a eliminar o vírus mais cedo. Ele não ajudou as pessoas a sobreviver não, só realmente diminui o tempo de internação. O que é bom também, né? Afinal de contas, quando você tem sua UTI lotada, o cara ficar só 2 dias na UTI em vez de ficar uma semana, ajuda a salvar outras vidas. Fala de corticoide, dexametasona, fala dos anticoagulantes. Sim, essas medicações funcionam. E sabendo usá-las na hora certa, são um dos grandes motivos pelo qual a Europa está enfrentando uma mortalidade bem menor nessa segunda onda. Então sim, essas duas está comprovada a eficácia delas no tratamento para a Covid. Mas eu repito, sabendo usar na hora certa. Corticoides
principalmente em doses altas, são imunossupressores. Eles abaixam a sua imunidade. Então, não é para todo paciente que está com o nariz escorrendo, com dorzinha de garganta, que você vai entrar com corticoide na Covid. Ela é um vírus. Mesmo que seja pouca coisa, uma dose pequena, se eu diminuir um pouquinho a sua imunidade, eu estou aumentando o risco de você pegar uma doença mais grave. Então, corticoide. Dexametasona, principalmente, que foi o que foi mais testado. Ele tem hora e lugar para ser usado. Geralmente ele é usado dentro do hospital, não é comprimidinho para casa. Mas, se um médico percebe que um paciente é passível de ser tratado em casa, ele tem lá os seus 50% do pulmão acometido pela Covid, já está com um pouquinho de falta de ar, e ele quiser entrar com o corticoide, já está mostrado que melhora a qualidade de vida do paciente e melhora a sobrevida. Portanto, não é remédio para você tomar porque quis, porque alguém te passou, é remédio para um médico te passar. Eu espero que meus colegas se atualizem o máximo possível para saber sempre qual a melhor hora. E os anticoagulantes? Bem, aí é uma coisa que é um pouquinho mais delicada, porque a gente ainda tem poucos trabalhos em relação a eles. No geral, eles são medicações caras, e são medicações que têm efeitos colaterais um tanto quanto delicados. Eles afinam o sangue, eles aumentam o seu risco de sangramento. Mas entenda, a Covid ataca você fazendo coágulo. O vidro fosco, que todo mundo fala, que você vê na tomografia, é bem entre aspas, tá? Como se fosse um granulado de coágulozinhos dentro dos pequenos vasos do seu pulmão. É assim que o seu pulmão é atacado. A miocardite, a inflamação do coração, também cursa com vários coágulos. É por isso que muito paciente, mas alguns pacientes estão sofrendo derrame, infarto por causa da Covid. Praticamente um terço dos pacientes internados em Nova York tiveram que ir para hemodiálise. No Brasil também parece que a estatística está semelhante, a gente tem poucos dados. Mas esse fato de que a Covid também costuma entupir o teu rim e fazer ele parar de funcionar é por causa dos coágulos. E mais importante que isso, a gente está vendo cada vez mais e mais efeitos tardios dessa hipercoagulabilidade, desse engrossamento do sangue que a Covid faz. A gente está vendo pessoas que estão tendo tromboses, outras complicações como derrame que eu disse, entre outras coisas mais assim raras, por causa da Covid. Então o cara teve Covid, 2 meses depois ele tem algum tipo de trombose ou de embolia. Por isso, apesar de não ser um protocolo mundial, um consenso, muitos médicos estão entrando bem precoce com anticoagulante para os pacientes. Lógico, para aqueles que podem pagar. Um tratamento básico com Clexane e enoxaparina, que é aquela injeçãozinha de anticoagulante que é a mais segura, que tem sim um efeito anti-inflamatório bem melhor do que os anticoagulantes orais, os comprimidos, o tratamento básico vai de R$ 1.500 a R$ 3.000. Não é para todo mundo. É um remédio que é importante, tem a sua função. Se você puder usar ele e seu médico prescrever, daí sim, não tem como você comprar sem o seu médico passar. Use. Por mais que seja incômodo tomar as injeçãozinhas, pelo que a gente está percebendo, se ela não salva assim, uma quantidade absurda de vidas, ela com certeza salva muitas vidas e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Evita complicações graves, que a Covid não mata só, a Covid aleja. Peguei Covid, fiz o teste, passei no médico, me passou os remédios. O que eu faço da vida? Como sempre, espera. Fique atento aos sintomas, principalmente os sintomas de gravidade, de complicação, febre que não abaixa sendo que você não tinha febre antes, uma febre que está piorando, falta de ar, dor no peito, procura o hospital. Agora outra coisa que a gente descobriu que é muito importante e interessante também, é que a Covid não costuma ficar passando por grandes períodos de tempo. A gente já percebeu que, na maioria das vezes, pedaços de vírus, partículas virais, são eliminadas pelas pessoas pela saliva, pela respiração, por um período longo. Por isso que tem gente aí que foi fazer teste de cotonete 2 meses depois que pegou Covid e ainda estava dando positivo. Né? A média de eliminação de partículas virais foi em torno de 30 dias, sendo que podia chegar a 120, 3 meses. Mas é importante dizer que isso são partículas virais, cacos de vírus, não são vírus capazes de infectar a pessoa. E fizeram trabalhos com isso. Pegaram esse negócio, tentaram infectar outros animais ou colocar em culturas e não deu certo. O grande período de transmissão da Covid é o período pré-sintomático, o finalzinho dele e o começo do sintomático. O pico de transmissão é o seu 3º dia de sintomas. E geralmente, a maioria das pessoas que tiveram a Covid, a partir do 10º dia já não vão estar mais passando. Óbvio, uma doença mais grave, uma doença com mais sintomas, você pode manter uma carga viral por mais tempo e passar por mais tempo.
Mas as recomendações que tinha de 14 dias, né, 12 dias, mas quando acabar os sintomas, estão quase todas caindo por terra. Parece que o ponto de corte vai ser 10 dias. A partir de 10 dias que você começou seus sintomas, você não está passando mais a Covid. Como eu disse, isso ainda carece de mais alguns trabalhos, mas a maioria das pessoas já estão começando a seguir isso pelo mundo. E é importante frisar, como eu coloquei lá atrás, que o grande período é o pré-sintomático, os primeiros dias. Por que isso? Porque se você começar a ter algum sintoma, começar a ter um nariz escorrendo, qualquer coisa, corre, meu amigo, coloca uma máscara. Está dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, coloca uma máscara. Se afasta deles ao menor sinal. Pode ser que seja só uma rinite e você vai ficar usando máscara que nem um bobo por um dia. Mas se for Covid, é nessa hora que se afastar da sua família, que não ir no trabalho, faz diferença. É nessa hora que você tem que ligar para o teu patrão e falar: patrão, hoje eu não vou. Não amanhã ou depois. Porque esse é o período onde você mais vai estar passando o vírus. Os 3 primeiros dias de sintoma. Os outros 2 antes. Mas isso você não tinha como saber. É essa hora de se afastar. Ser honesto consigo mesmo. Eu sei, o emprego não está nascendo em árvore, muita gente perdendo seu emprego, né, por causa da pandemia. Mas se você pode fazer algo para ajudar as pessoas à sua volta, a sua família, seus amigos, aos primeiros sintomas, avise e se afaste. A gente aprendeu muito, muito nesses 10 meses. Afinal de contas, acho que eu nunca acompanhei na história da medicina um período onde a informação está sendo trocada tão rápida por tantas pessoas e onde a gente tem uma produção científica com tanta qualidade e tão rápida. Mas ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta ignorância e tantas pessoas que se cegam para a ciência juntas ao mesmo tempo. A gente aprendeu bastante, mas talvez a parte mais difícil do que ter aprendido com a doença nesses 10 meses é passar para as pessoas isso que a gente aprendeu, o que nós médicos e que os cientistas aprenderam. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E é por isso que eu peço para vocês sempre, passem esses vídeos adiante. Passem essa mensagem para que aquelas pessoas que não tiveram acesso às informações possam ter. Porque não adianta nada, nada, o conhecimento se ele não chegar para as pessoas que precisam dele. É isso. Se aparecer mais uma novidade, com certeza eu vou estar fazendo mais um vídeo gigantesco como esse. Um abraço.